Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Elisandra Souza, psicanalista, palestrante e escritora. Aliás, gente, a Elisandra escreveu Socorro, meu filho virou adolescente, socorro mesmo, porque às vezes a gente fala aborrecente ou adolescente, é complicado, não é? É, tá complicado, né? Eu não sei se a gente tem mais problema com eles ou eles com a gente. É verdade. É. Olha, quando minhas filhas ficaram adolescentes, foi complicado mesmo. Eu acho que poucas são as famílias, pelo menos eu atendendo no consultório, que dizem para mim que não tem problemas nesta fase. Não é? Porque é realmente um momento da vida em que o adolescente está querendo sair para o mundo. Né? Vamos começar falando, não é, Elisandra? Você, quando é que foi que você... esse livro foi... Então, eu comecei uma pesquisa de mestrado em 2009, com adolescentes, escutando adolescentes, e aí fiz toda a minha pesquisa em 2009, a partir de 2009, terminei meu mestrado e aí eu quis transformar a minha dissertação num livro. Então, eu terminei meu mestrado em 2010, e aí eu transformei em livro e de uma linguagem mais clara, mais simples, não aquela linguagem acadêmica. E foi aí que eu comecei a trabalhar a questão do livro. E além disso, eu tenho também filhos adolescentes. Sim, sim. E eu acho que quando a gente Facilita começa a bastante. pesquisar e você está passando pela fase também, é extremamente interessante a gente conseguir passar isso de uma forma mais tranquila, né? Então eu falei, não vou transformar minha dissertação em um livro e também contar um pouco da minha experiência, né? Vamos começar então falando, né? O que é a adolescência? Então, a adolescência, a gente antigamente colocava adolescência, a gente estudou isso, né? A maior parte dos especialistas fala que a adolescência, ela é uma fase. E eu coloco na minha dissertação, assim como eu coloco no livro, que hoje a gente já não consegue mais ver como fase. Por quê? Porque não dá para você determinar cronologicamente. Então, a adolescência, que antes a gente falava assim, começa aos 11 e vai até 19 anos. Hoje a gente não sabe mais. Não sabe mais nem quando começa e não sabe mais quando termina. Tanto é que hoje em dia tem adolescentes aí com 30, 40, Sim. 50 anos. Tardios, né? Adolescência tardia, exatamente. Então, a adolescência, na realidade, é um modo subjetivo. Né? É uma forma do sujeito ser na vida. Mas você fala bastante isso, né? Colocar o adolescente na condição de ser. O que você quer dizer com isso? Então, o adolescente na condição de ser é a gente perceber que a adolescência, ela vem da subjetividade. Ela não é uma coisa assim que eu estou passando por uma determinada fase, isso vai acabar, e aí eu vou virar adulto. Não, porque aquilo que se constrói na adolescência vai dando continuidade. E aí, o que é que a gente determina enquanto adolescência? É o modo de se relacionar com o mundo, é o modo de se relacionar com as pessoas. Então, o adolescente, ele tem sim o seu aspecto libertário, né? Ele quer a liberdade, mas, ao mesmo tempo, é aquele que não quer responsabilidade nenhuma. Né? Então, na hora da responsabilidade, ele pede socorro. E é por isso que a gente fala da adolescência tardia. A adolescência tardia não é só pelo fato de que existem algumas pessoas mais velhas que querem ir para balada, mas é a condição de se relacionar com o mundo. Que é essa condição de acreditar que se pode tudo, acreditar que se pode experimentar tudo, acreditar que tudo é possível na vida, isso é uma coisa bem do adolescente. Porque é a onipotência também. Que é a onipotência também. Sim. E sem ter responsabilidade, porque na hora da responsabilidade a gente sempre acaba jogando para o outro.
que é o que o adolescente geralmente faz, né? Na hora que tem responsabilidade, mas porque foi o colega que fez, porque o professor que não gosta, né? Meu pai aqui é assim, não é? E aí a gente vai vendo o adulto também nessa condição, e é por isso que eu falo que a adolescência, ela não está determinada numa questão cronológica, né? Não são somente esses sujeitos de 13, 14, 15, 16 anos, mas todo sujeito que apresenta essas características de, vamos pensar assim, achar que pode tudo, achar que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, que as coisas vêm muito rápido. E uma outra característica que eu acho que é importante é assim, que nunca vai acontecer com eles, né? Exatamente, exatamente. Isso eu acho que é a coisa mais assim, por exemplo, a menina ou o menino não vai engravidar. Sim. Se for acontecer um desastre, nunca vai acontecer Nunca com eles, isso. então pode correr perigo. Isso. Não é? Então, e essa característica que a gente vê em muitos adultos. Muitos adultos acabam, por isso que a gente fala de adolescência tardia, muitos adultos acabam apresentando assim, parece que pode fazer qualquer coisa que o perigo não vem. Então, muitos adultos se colocam em condição de risco dessa forma como você está falando, assim, sem achar que vai ter problema. Mas você quer dizer o quê? Que os adultos não amadureceram, é Exatamente, por isso que é a adolescência tardia. Quando a gente fala de adolescência tardia, Mas né? por que não amadureceram? Eu acredito que existe uma condição quer dizer, não existiu uma condição de limitação, uma condição de tomar responsabilidade, de assumir a si mesmo, que eu acho que a adolescência hoje tem como grande problema, que é o não assumir-se. Né? E a gente vê muitos adultos que não se assumem, não assumem as suas responsabilidades, não assumem as consequências de seus atos. E que para o adolescente, pensando o adolescente com 12, 13 anos, isso é muito comum. Realmente ele faz algumas coisas e ele espera que alguém venha socorrê-lo. Sim. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, qual é o papel de uma administradora de condomínio? Importante, Mônica. Administradora de condomínio, a gente costuma dizer que a empresa ou a pessoa física dá confiança do síndico, mas não exclusivamente dele. Tem que ser geral, quer dizer, a partir do momento que o síndico escolhe quem vai ser o administrador, que vai gerenciar e gerir com ele aquele condomínio, há necessidade de que a Assembleia, os condôminos, aprovem aquela escolha. Muitas vezes o síndico vai lá, se desentende com o administrador, coloca outro, mas a necessidade de verificação de contratos, da própria estabilidade financeira da empresa, a quantidade de reclamações, tudo isso é importante para que você faça um perfil melhor. E porque se o síndico não for profissional, fica complicado também para um morador do prédio fazer tudo sozinho, sem ter um respaldo, né? Exato. Na verdade, ele entra, esse administrador, ou a empresa de administração, ela entra para absorver esses problemas burocráticos, principalmente. A questão de folha de pagamentos, a questão dos demonstrativos, dos próprios pagamentos, dos tributos que têm incidentes na prestação de serviço. Porque o síndico, como você bem disse, aquele que não é profissional, que não vive disso, ele tem outros afazeres, nem sempre ele está ligado no que ele precisa fazer. Claro. Então, para isso que você remunera uma administradora. Mas é importantíssimo observar essa lisura do contrato, se o contrato é um contrato claro. É importante, muitas vezes, as empresas de administração, elas têm sindicato também. E a gente procura sempre verificar se a empresa é sindicalizada ou não, porque aí você já tem um outro órgão para você poder reclamar caso ocorram quaisquer problemas. Órgão do consumidor também é importante que você verifique. Mas o principal é a questão de você ver a clareza do contrato e a clareza na prestação de serviço. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center.
o seu escritório virtual definitivo.